gente, vamos aqui começar a nossa correção do segundo simulado, né, online, simulado de língua portuguesa. Espero que vocês tenham saído muito bem, vocês estão se preparando desde o começo do ano, então, com certeza, vocês fizeram uma boa prova, certo? Então, vamos lá, certo? Nosso primeiro texto, né, esse texto eu extraí do livro Paz, que é um livro maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, é muito bom, gente, muito bom mesmo, vocês vão gostar. Então, vamos lá. A separação. A raposa sentiu o carro reduzir a velocidade antes do menino, pois sentia tudo primeiro, começando nas almofadinhas das patas, subindo pela coluna até os sensíveis pelos dos pulsos. As vibrações do carro em movimento indicaram que a estrada naquele trecho era mais irregular. A raposa se ergueu no colo do seu menino e farejou os filetes de cheiro que se infiltravam pela fresta da janela. Estavam entrando em uma área de bosques. Os odores intensos de pinheiro, madeira, tronco, pinhas e agulhas rasgavam o ar como lâminas, mas uma camada abaixo a raposa identificou os aromas mais suaves de trevos, alho selvagem e samambaia, além de inúmeros outros que nunca havia sentido, mas que carregavam um forte tom de verde. Então o menino também sentiu algo. Naquele momento, Peter ficou tão desconfiado que puxou o bichinho de volta para o colo e apertou com mais força a luva de beisebol. Só então a raposa percebeu que seu menino estava chorando. Virou-se para observar o rosto dele, pois queria ter certeza. Sim, chorando, mas sem emitir som algum, coisa que a raposa não sabia que ele fazia. O menino não derramava lágrimas havia muito tempo, mas a raposa lembrava. Antes de chorar, ele sempre gritava, como se exigisse que prestassem atenção à curiosa água salgada que brotava dos olhos. A raposa lambeu as lágrimas do menino e ficou ainda mais confusa. Não havia cheiro de sangue. Contorcendo-se, saiu dos braços dele para examinar seu humano com mais atenção. Teve medo de não ter notado algum ferimento, embora seu olfato nunca se enganasse. Não, não tinha sangue, nem mesmo um hematoma. A raposa sentiu os batimentos cardíacos acelerarem de repente e os pelos fartos da cauda se eriçarem. O cheiro de metal queimado da roupa nova que o pai do seu menino usava fazia a garganta arder. A raposa pulou para a janela e arranhou. Às vezes, quando estavam em casa, seu menino erguia o vidro quando o bichinho fazia aquilo. Sempre o ajudava a se sentir melhor. Dessa vez, porém, o menino apenas o puxou de volta para o colo e disse algo em tom de súplica ao pai. A raposa, que já tinha aprendido o significado de muitas palavras humanas, ouviu o menino usar uma das que conhecia. Não. Geralmente, a palavra não vinha ligada a um dos únicos dois nomes que a raposa conhecia, o seu próprio e o do menino. E do seu menino. Prestou bastante atenção, mas naquele momento foi só o não, suplicado ao pai várias e várias vezes. O carro pendeu para a direita após parar com um tremor, erguendo uma nuvem de poeira ao lado da janela. Mais uma vez o pai esticou a mão por cima do banco e depois de dizer alguma coisa ao filho com uma voz dócil, que não combinava com seu forte aroma de mentira, pegou a raposa pelo pescoço macio. Seu menino não impediu, então a raposa também não fez nada. Deixou-se levar, inerte e vulnerável, pela mão do homem, embora por medo desse umas mordidinhas. Não era agora que desagradaria seus humanos. O pai abriu a porta do carro e caminhou pelo chão de cascalho e grama batida até a entrada do bosque. O menino também saiu do carro e foi atrás. Logo que o pai do menino a colocou no chão, a raposa correu para longe dele. Foi quando a raposa ouviu, atrás de si, uma porta de carro sendo fechada, depois outra. Ela partiu a toda, sem se importar com os espinheiros que arranhavam seu rosto. O motor do carro ganhou vida com um rugido. A raposa parou de súbito na beira da estrada. Seu menino baixou o vidro da janela e esticou os braços para fora. Quando o carro partiu,
cantando pneu e erguendo no cascalho uma nuvem de poeira, o pai gritou o nome do menino, Peter! E o menino gritou o único nome que a raposa conhecia, Pax. E aí demos, né, o primeiro texto, que fala dessa história da separação do menino e da sua raposa. É um momento bem triste do livro, mas que vai dar todo sentido ao restante da história, certo? E aí vamos à primeira questão do nosso simulado, que nós vamos analisar agora. Primeiro, no trecho, a raposa, que já tinha aprendido o significado de muitas palavras humanas, ouviu o menino usar uma das que conhecia, não. A forma como a palavra não foi colocada no texto significa que Peter concordava com a decisão do pai de deixar a raposa naquele lugar. Ele sentia-se aliviado, pois sabia que jamais se separaria do seu animal. Suplicava para o pai que não abandonasse a sua raposa naquele bosque. Tentava puxar o bichinho de volta para o seu colo, pois ele não ficava quieto, ou chorava muito alto, como se exigisse que o pai prestasse atenção às suas lágrimas. Então, gente, vamos analisar um trecho da nossa história, não é? A gente vai ler esse trecho para poder ter a certeza da nossa resposta. Então, vamos lá. Dessa vez, porém, o menino apenas o puxou de volta para o colo e disse algo em tom de súplica ao pai. É bom que a gente preste atenção nessa palavra suplicar, né? Ele falava, quando ele disse o não, quando ele chorava ali, algo em tom de súplica. É um pedido, de implorar. Ele estava pedindo muito ao pai. Então, um tom de súplica. A raposa, que já tinha aprendido o significado de muitas palavras humanas, ouviu o menino usar uma das que conhecia, o não. E esse não, por estar escrito assim, ele soa bem forte, né? Não. Geralmente a palavra não vinha ligada a um dos únicos dois nomes que a raposa conhecia, o seu próprio e o do seu menino. Prestou bastante atenção, mas naquele momento foi só o não. Novamente se usa a palavra suplicando, porque ele realmente ali ele estava num momento muito difícil, suplicando ao pai várias e várias vezes. Era um pedido de clemência, né? Querendo muito que ele o ouvisse. Então, gente, a primeira questão, esse não, essa forma como foi colocada no texto, significa que Peter suplicava para o pai que não abandonasse a sua raposa naquele bosque. Então, a resposta para a questão 1 é a letra C, certo? Letra C, suplicava para o pai que não abandonasse sua raposa naquele bosque. Aí vamos à questão 2. A partir da leitura do texto 1, pode-se concluir que a raposa sentiu o carro reduzir a velocidade e em seguida foi deixada na estrada. Prestar atenção nesse momento, né, gente? Aqui nós temos sentir o carro reduzir a velocidade e em seguida foi deixada na estrada. A raposa foi deixada na estrada? Vamos relembrar onde ela foi deixada. A letra B. Percebeu que seu menino estava chorando depois de o pai brigar com ele. Em algum momento do texto, a gente viu essa passagem, o pai está brigando com o menino. Lambeu as lágrimas do menino e ficou confusa quando sentiu o cheiro de sangue. Ele sentiu o cheiro de sangue? Ouviu o menino gritar suplicando ao pai que o deixasse ficar naquele lugar com sua raposa. O menino pediu ao pai que o deixasse naquele lugar com a raposa. Observou que o menino chorava, mas não emitia som algum, e isso ele não sabia que ele fazia. Então, vamos voltando ao texto, algumas passagens. No caso da letra A, diz o seguinte: a raposa sentiu o carro reduzir a velocidade antes do menino, pois sentia tudo primeiro. Começando nas almofadinhas das patas, subindo pela coluna até os sensíveis pelos dos pulsos. E aí a gente vê essa passagem. As vibrações do carro em movimento indicaram que a estrada naquele trecho era mais irregular. Então, naquele momento, o carro foi reduzido, né, reduziu a velocidade, mas porque naquele espaço ali, a estrada estava irregular, né? Então, ele teve que reduzir o movimento do carro. A letra B
Diz o seguinte, ele percebeu que o seu menino estava chorando depois de o pai brigar com ele. O que que a gente tem aqui, gente? Só então a raposa percebeu que o seu menino estava chorando. Foi o que ela percebeu. E diz o que? Virou-se para observar o rosto dele, pois queria ter certeza. Então veja que é só essa informação que nós temos no texto. Nós sabemos, depois de ler e entender o texto, que o pai não estava brigando com o menino. A letra C diz, lambeu as lágrimas do menino e ficou confusa quando sentiu o cheiro de sangue. O que é que nós temos no texto? A raposa lambeu as lágrimas do menino e ficou ainda mais confusa, porque não havia cheiro de sangue. Então isso fez uma confusão na cabeça dela, as lembranças que ela tinha e o que estava acontecendo naquele momento. Ouviu o seu menino gritar suplicando ao pai que o deixasse ficar naquele lugar com sua raposa. Então vejam aqui, gente, prestou bastante atenção, mas naquele momento foi só um não, suplicando ao pai várias e várias vezes. Então não teve esse pedido, né? Não teve essa súplica de pedir para ficar ali. E a letra E, observou que o menino chorava, mas não emitia som algum. E isso ela não sabia que ele fazia. O que é que nós temos no texto? Só então a raposa percebeu que seu menino estava chorando. Virou-se para observar o rosto dele, pois queria ter certeza. Sim, chorando, mas sem emitir som algum, coisa que a raposa não sabia que ele fazia. Então a gente conclui agora, depois de analisar todos os itens, que a resposta para essa questão está na letra E. Observou que o menino chorava, mas não emitia som algum, e isso ela não sabia que ele fazia. E aí vamos à questão 3, né? Vamos lá. A locução de súbito, no fragmento. A raposa parou de súbito na beira da estrada. Pode ser substituída sem alteração de sentido. Então, vamos ver qual a palavra que a gente pode colocar, ou a expressão, para substituir, certo? Sem que faça nenhuma alteração do sentido. Então, gente, nós temos aqui, a raposa parou com cuidado, repentinamente, intencionalmente, de modo lento, com muito medo. O que é que nós temos aqui? O significado da palavra de súbito. Olhando aqui sinônimos para essa expressão, a gente encontra subitamente, o tão usado de repente nas redações, né? E vejam essas outras palavras, de supetão. O que é supetão, gente? É de súbito, de repente, naquele momento, inesperadamente, rapidamente. Então, todas essas daí são sinônimos para a expressão de súbito, certo? Subitamente, de repente, de supetão, rapidamente, inesperadamente. Então, no texto, a gente tem o quê? Nós temos aqui, a raposa parou repentinamente. O que é repentinamente? De repente, naquele momento, naquele exato momento. Não há, existe até assim, podemos dizer aquela casquinha de banana aqui, né? Porque naquele momento ela poderia ter sentido medo e alguém coloca a letra E, mas com muito medo não tem realmente nenhum sentido, tá? Com de súbito. Então a resposta para essa questão de súbito é repentinamente. Questão 4. A palavra aquilo, gente, que é um pronome demonstrativo, que é bem usado nos textos e também bem usado nessas provas, né, nos concursos dos colégios militares, que usar o pronome demonstrativo para evitar uma repetição, para retomar o que já foi dito, certo? Então, prestem muita atenção a esse tipo de questão de referenciação. A palavra aquilo na frase. Às vezes, quando estavam em casa, seu menino erguia o vidro quando o bichinho fazia aquilo. Então, gente, aquilo aqui está o quê? Está retomando algo que já foi dito, que já foi informado no texto, certo? Quando tem essa palavra retomar. Então, ela fala de algo que já foi dito, retoma a seguinte passagem do trecho. E aí nós temos algumas aqui. A raposa pulou para a janela e arranhou. A raposa sentiu os batimentos cardíacos acelerarem de repente. A raposa lambeu as lágrimas do menino e ficou ainda mais confusa. Teve medo de não ter notado algum ferimento. O cheiro de metal queimado da roupa nova que o pai do seu menino usava fazia a garganta arder. Então, vamos retomando ao texto. Precisa voltar ao texto, certo? Para resolver um tipo de questão dessa, não tem como, certo? Então,
A raposa sentiu os batimentos cardíacos acelerarem de repente e os pelos fartos da cauda se eriçarem. Então, emitiu um alerta aí, né? O cheiro de metal queimado da roupa nova que o pai do seu menino usava fazia a garganta arder. O que aconteceu naquele momento? A raposa pulou para a janela e a arranhou. Às vezes, quando estava em casa, seu menino erguia o vidro quando o bichinho fazia aquilo. Fazia o quê? Foi o que ele acabou de fazer, certo? Então, vamos ver o que ele fez. Ele fez o quê? Pulou para a janela e arranhou. Esse que é a referência do pronome aquilo. Então, essa questão tem como resposta a raposa pulou para a janela e arranhou. Então, letra A, certo? E aí a gente vai passando para a próxima questão. Releia o trecho seguinte. A raposa entrou em alerta, pronta para a brincadeira. A palavra que tem sentido contrário, gente, a expressão em alerta. Veja que lá naquela questão anterior a gente viu sinônimo, não é? E aqui a gente agora está vendo antônimo, certo? Então a expressão, a palavra que tem sentido contrário a essa expressão, em alerta. A raposa entrou em alerta, certo? Acautelada é ter cuidado, certo? Precaver-se, precavida, sobreavisada, vigilante, e a última que tem distraído. Então vejam que nós temos palavras aqui sinônimas. Vocês têm que prestar muita atenção que nesse tipo de questão são usados vários sinônimos e só uma é antônimo. Então você vai entendendo aí como encontrar a resposta. Então acautelada, precavida, sobreavisada e vigilante são sinônimos, tá? São sinônimos. Mas nós queremos aqui um antônimo. E o antônimo está na letra E, tá bom? Então, eu falei, cautelado, ágil, atento, cauteloso, cuidadoso, vigilante, são sinônimos de alerta. Então, o que é que não é sinônimo aqui? A única que é distraída, certo? Quando você está em alerta, você está ali, de olho, né? Vigilante. E distraída é justamente ao contrário, certo? E o que significa a palavra distraída? Está indiferente, absorta, desatenta, desinteressada. Então, a letra E é a resposta para essa questão. Em alerta, tem como sentido contrário, distraída. A raposa entrou distraída. Questão 6. Assinale a alternativa em que se percebe, respectivamente, uma relação de causa e consequência. Se você já analisou o conteúdo programático para essa prova do concurso dos colégios militares, você vai lá encontrar justamente trabalhar as relações lógicas encontradas no texto e principalmente essa relação de causa e consequência, certo? E aí você sempre lembrar que causa é um motivo de algo ter acontecido, certo? E a consequência é o resultado, não é? Certo? O resultado é o efeito, certo, gente? Então vamos analisar esses itens já aqui. A raposa lambeu as lágrimas do menino e ficou ainda mais confusa. O que é que nós temos aqui? Essa letrinha aqui que representa a conjunção aditiva, não é? E que dá essa ideia de adição, a ideia de acréscimo, mas às vezes há uma diferença, certo? Por exemplo, aqui, a conjunção "e", nesse contexto, ela não tem valor aditivo, ela tem valor adversativo. Por quê? Preste atenção. A raposa lambeu as lágrimas do menino, mas ficou ainda mais confusa. Por quê? Ela fez aquilo para se certificar. E aconteceu o quê? Que ela ficou mais confusa, então não tem um valor aditivo, certo? E nós não estamos procurando isso, é causa e consequência. Mas vamos prestar atenção a essas palavras que vão nos ajudar a resolver essas questões. Letra B. Teve medo de não ter notado algum ferimento, embora seu olfato nunca se enganasse. Olha, gente, aqui nós temos uma conjunção também, embora é uma conjunção. A conjunção embora, neste contexto, tem valor concessivo. O que é isso? Indica uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la. O que é que nós temos aqui? Teve medo de não ter notado algum ferimento, embora seu olfato nunca enganasse, certo? O embora
ele tem esse valor de concessão, que também trabalha esse fato contrário, essa ação contrária, certo? Vai resolvendo, certo? Mas que não é incapaz de impedir essa ação. Letra C. O pai abriu a porta do carro e... Olha, gente, novamente nós temos a conjunção e caminhou pelo chão de cascalho e grama batida até a entrada do bosque. A conjunção e, neste contexto, tem valor de acréscimo. Ele abriu a porta do carro e caminhou. Então, nós temos uma ação e mais outra ação. Então, sim, a conjunção e, nesse contexto, tem valor de adição de acréscimo. Na letra D, gente, Peter ficou tão desconfiado que puxou o bichinho de volta para o colo. Neste caso, a conjunção que, preste atenção, ela está separando as orações, certo? Pedro ficou tão desconfiado e a outra oração puxou o bichinho de volta para o colo. Neste caso, a conjunção que inicia uma oração, ela está iniciando essa oração, na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior. Então, percebam aqui a primeira oração, nós temos a causa, certo? Peter ficou desconfiado, ficou tão desconfiado, ficou muito desconfiado, e com isso foi o que aconteceu. Ele puxou o bichinho de volta para o colo, questão da proteção, não é isso? Certo? Então, aqui nós encontramos causa e consequência. Letra E. Quando o carro partiu, cantando o pneu e erguendo no cascalho uma nuvem de poeira, o pai gritou o nome do menino. A conjunção quando, gente, neste contexto traz a ideia de quê? De tempo. Quando o carro partiu, né? No momento em que o carro partiu. Então, aqui é tempo. Então, a resposta para a questão 6. Essa questão, encontramos uma relação de causa e consequência no item D. Peter ficou tão desconfiado que puxou o bichinho de volta para o colo. E quem já está acostumado a assistir às nossas aulas, a gente sempre fala que preste atenção o que, consecutivo, a conjunção consecutiva, e os 4 T's antes, né? No caso aqui a gente encontra o tão, ficou tão desconfiado, certo? Que puxou o bichinho. É uma dicasinha para vocês aí numa questão de causa e consequência. Preste atenção nesse que e o que vem antes, o tão, tal, tamanho, tanto. São os 4 T's que a gente fala tanto nas nossas aulas. Questão 7, vamos lá. Às vezes, quando estavam em casa, seu menino erguia o vidro quando o bichinho fazia aquilo. De acordo com o contexto em que se encontra a palavra bichinho. Às vezes são usadas as palavras, né, no sentido diminutivo, né, mas que não tem um sentido de tamanho, gente. Ele vai ter outro sentido. Então, aqui a pergunta é se está no valor de adversativo, a diversidade, seria um sentido contrário, certo? Um valor afetivo, de carinho, né, de afeição. Um valor irônico também, que coincide muito com a letra A. O pejorativo, que é sentido negativo, depreciativo, certo? Ou então é apenas o tamanho reduzido. No contexto aqui, gente, foi usado, né? Ele fala, o narrador, às vezes quando estava em casa, seu menino erguia o vidro quando o bichinho, com aquele carinho todo, né? Tem um valor afetivo, o bichinho dele de estimação, o tanto carinho que ele tem por ele. Então, no caso, na sétima questão tem valor afetivo. E aí nós vamos ao texto 12, que é a sinopse desse livro maravilhoso que é o Pax, certo? Então, deixa eu ler para vocês. Peter e sua raposa Pax são inseparáveis desde que ele a resgatou, órfã, ainda filhote. Um dia, o inimaginável acontece. O pai do menino vai servir na guerra e o obriga a devolver Pax à natureza. Ao chegar à distante casa do avô, onde passará a morar, Peter reconhece que não está onde deveria. Seu verdadeiro lugar é ao lado de Pax. Movido por amor, lealdade e culpa, ele parte uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para reencontrar sua raposa, apesar da guerra que se aproxima. Enquanto isso, mesmo sem desistir de esperar por seu menino, Pax embarca em suas próprias aventuras e descobertas. Alternando perspectivas para mostrar os caminhos paralelos dos dois personagens centrais, o livro expõe o desenvolvimento do menino em sua tentativa de enfrentar a ferocidade herdada pelo pai
enquanto a raposa domesticada segue o caminho contrário, explorando sua natureza selvagem. Um romance atemporal para todas as idades, que aborda relações familiares, a relação do homem com o meio ambiente e os perigos que carregamos dentro de nós mesmos. Pax emociona o leitor desde a primeira página. É um mundo repleto de sentimentos em que natureza e humanidade se encontram numa história que celebra a lealdade e o amor. É lindo, gente. Esse livro é muito bonito. Né? Vale a pena se vocês estão com tempinho e devem ter um tempinho para ler, né, para entender essa história maravilhosa de Pax. E aí nós temos aqui o texto que a sinopse conta aqui como acontece essa história, né? E você percebe que há uma conquista que na leitura do texto para lhe mostrar como essa história vale a pena ler, certo? A sinopse já deixa essa vontade, né? Então, é um texto narrativo também, certo? A partir da leitura do texto 2, pode-se concluir que Peter e seu gatinho Pax nunca se separaram desde que ele a resgatou, órfã, ainda filhote. Gente, vamos passar aqui, tá? Peter e seu gatinho. A gente já vê que a primeira, se não tiver cuidado, é capaz até de marcar. Mas não é um gatinho, é uma raposa. Então, a letra A, certo? Não está correta porque houve uma troca dos animaizinhos. O pai do menino vai servir na guerra e obriga o filho a devolver a raposa para os verdadeiros donos. Olha, gente, o que acontece? Isso não é desde que ele a resgatou órfã, ainda filhote. O que acontece aí? Um dia inimaginável acontece, o pai do menino vai servir na guerra e obriga o menino a devolver Pax à natureza. Não era? Ela não tinha outros donos. Certo? Então, a letra B também não está correta. Letra C. Movido por amor, lealdade e culpa, Peter parte em uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para reencontrar sua raposa. Essa é toda a história. Então, movido por amor, lealdade e culpa, parte uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para reencontrar sua raposa, apesar da guerra que se aproxima. Vejam que a letra C está, né, bem correta. A letra D é o seguinte: desistindo de esperar por seu dono, Pax embarca em aventura com seus novos amigos. O que é que nós temos no texto, a sinopse? Enquanto isso, mesmo sem desistir de esperar por seu menino, Pax embarca em suas próprias aventuras e descobertas, né? Não fala que ele vai ter novos amigos, certo, gente? E ao chegar à distante casa do avô, para onde o Peter é levado, né? Porque o pai vai para a guerra, e o Peter é levado para a casa do avô, a nova moradia. Peter reconhece que está mais próximo de sua raposa. Então, Peter, ele reconhece que não está onde deveria estar, que o verdadeiro lugar seria ao lado de Pax. Então, gente, depois de analisar os itens, a gente percebe que a resposta para essa questão está na letra C. Movido por amor, lealdade e culpa, Peter parte em uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para encontrar sua raposa. Então, letra C. E aí vamos à questão 9. Questão 9, leia as afirmações referentes ao texto 2. Na linha 1, a expressão desde que dá a ideia de tempo. E aí, gente, nós vamos voltando aqui ao texto, deixa eu só passar aqui. Diz o seguinte: Peter e sua raposa são inseparáveis desde que ele a resgatou órfã, ainda filhote. Veja nesse momento aqui, no texto, nessa passagem, desde que dá a ideia de tempo, como nós temos na letra A. Desde que dá a ideia de tempo. Então, primeiro está correto, certo? Na linha 7, o termo ele refere-se a Peter. Vamos ver, gente. Peter reconhece que não está onde deveria. Seu verdadeiro lugar é o lado de Pax. Movido por amor, lealdade e culpa, ele parte uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para encontrar sua raposa. Quem é ele? Peter. Então, a segunda também está correta, a segunda informação. 3, né? A terceira informação e última. Na linha 11, o vocábulo paralelos concorda em gênero e número. Gênero, no caso masculino e feminino, e número singular e plural, certo? Com o termo caminho. Então, a gente vai aqui analisando, alternando as perspectivas para mostrar os caminhos paralelos. Nós temos aqui um substantivo, tá? Esse substantivo está no masculino, plural,
E também o adjetivo, paralelos aqui, então é uma característica aqui dos caminhos, certo? A gente está concordando em gênero e número com o substantivo. Adjetivo concordando com o substantivo, não é? Então, a resposta para essa questão está na letra D. 1, 2 e 3 estão corretas. As 3 afirmações estão corretas. Vamos seguir para a próxima questão. Assinale a opção cujo sinônimo da palavra destacada está corretamente indicado. Então, nós vamos em busca da palavra corretamente indicada, né? Desde que ele a resgatou, órfã, ainda filhote, então ele resgatar não é conservar, né, gente? Então, a gente vê que a primeira já não está certa. O pai do menino vai servir na guerra, vai aproveitar na guerra, já pensou? Vai servir e vai, né, trabalhar, vai combater na guerra. O livro expõe o desenvolvimento do menino, desprotege, veja que não tem nada a ver. Né? O livro expõe, o livro aborda, que aborda relações familiares, que apresenta, que fala sobre relações familiares. História que celebrar seria, no caso, festejar, a lealdade e amor, então dá vida a isso. Então, ocasiona, não seria uma resposta para a letra E, tá? Então, corretamente, nós temos a resposta na letra D. Aborda, que apresenta relações familiares. Letra D. E a gente tem o próximo texto, que é uma poesia, não é? A gente percebe que o texto aqui, que tem o título Amigo, né? Desses cantores bem conhecidos, a galera mais antiga, assim, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, bem amigos mesmo. Tá? Então, ele é dividido em estrofes, vejam, estrofes de 4 versos, cada um, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, certo? E cada uma tendo 4 versos. Então, vamos ver aqui, é uma música, gente. Vou virar aqui, eu saio até cantando. Então, você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigos de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Que bonito, né, gente? Que interessante aí essa declaração de amizade, de poder contar com alguém, né? Quando ele diz assim, às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, quer dizer, ajudar a resolver aquele problema, ele diz que a sua palavra, olha, gente, uma palavra, né? A sua palavra de força, de fé, de carinho, me dá a certeza de que eu não estou sozinho, que eu nunca estive sozinho. Então, posso contar com ele. Então, gente, é muito interessante, muito bonito, né? Essa poesia e para a gente resolver aqui as últimas questões. Assinale o verso em que o eu lírico, quem é o eu lírico? Vamos prestar atenção que quando vocês forem analisar poesia, vocês têm que saber do eu lírico, que é a voz do poema, certo? Então, nós temos no texto, lá no primeiro texto, nós temos um texto narrativo, né, com o narrador, e aqui nós não temos o narrador, nós temos o eu lírico, que é o eu poético, que é aquele que fala na poesia, certo? Assinale um verso em que o eu lírico emprega as palavras no sentido conotativo, lembrando que as palavras podem ter o sentido conotativo
E o sentido denotativo? O denotativo, vocês estão lembrados, que é o sentido real, literal da palavra, denotativo. É aquele encontrado lá no dicionário, não é? E o conotativo é esse sentido o quê? Figurado. O sentido diferente do real, certo? Então, a letra A diz assim, um amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Aqui perceba que está no sentido denotativo. Amigo de tantos caminhos, né? De tantas saídas, de tantas jornadas, de tantas... Você pode pensar em muitas coisas, e jornadas podem ser viagem, trabalho, de momentos, certo? Então, sentido denotativo. Aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada, ou seja, o amigo está ali em qualquer momento, né? Em qualquer caminhada, em qualquer momento da vida. E a letra C diz assim, o seu coração, tá? É uma casa, olha para a visão que já muda tudo aí, não é? O coração é uma casa, aquele órgão, que seria um sentido denotativo, mas o coração aqui, não é? Aquele que pode contar, a questão da emoção, o seu coração é uma casa de portas abertas. No caso, ele diz assim, gente, no sentido conotativo, no sentido figurado, não é? Ele coloca o coração como uma casa. Ele sempre vai estar aberto ali para recebê-lo, para escutá-lo. Então, na letra C, nós temos sentido conotativo, mas vamos ver a letra D. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida. É isso aí, denotativo, não é? Existem momentos, de vez em quando, você passa por momentos difíceis na vida. Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho, também no sentido denotativo. Ele tem a certeza de que o amigo sempre vai estar ao lado dele, certo? Então, resposta, sentido conotativo, a gente encontra na letra C. O seu coração é uma casa de portas. O texto de portas abertas. E aí, chegamos à última questão do nosso simulado. Analisando a poesia, não é certo dizer que o eu lírico. Gente, prestar atenção aqui nesse caso, certo? Vocês têm que prestar atenção e marcar, sempre marcar nos enunciados algumas palavras que vão te nortear, tá? Direcionar para a resposta e não se atrapalhar. Aqui diz, analisando a poesia, não é certo dizer que o eu lírico. Vamos ver o que ele não diz. Ele sente-se confortável por ter um amigo, sim, ele se sente muito confortável por ter esse amigo, não é? Ele se sente bem por ter esse amigo. Ele ouve as verdades ditas abertamente pelo amigo, ele escuta, ele diz, ele escuta as verdades ditas pelo amigo. E isso, para ele, faz sentido, ele gosta desse amigo que fala para ele o que ele precisa ouvir, né? Na letra C, momentos difíceis, ele recebe palavras de carinho e apoio do amigo. Sim, também é mais um momento difícil, ele recebe aquelas palavras de apoio, né? Recebe o carinho do amigo. Então, a gente quer o que não é certo. A letra D, considera seu amigo um guerreiro, por enfrentar e vencer lutas do dia a dia. Ele também fala isso, né? Ele também diz isso na poesia. E a letra E temos, lamenta que seu amigo, ao tornar-se um adulto, tenha perdido a sensibilidade de uma criança. Eu acho que não é bem aí, né, gente? Ele diz assim, ele fala assim, cabeça de homem, mas o coração de menino. Então, ele não perdeu essa sensibilidade, né, de criança. Então, ele continua tendo esse jeito gostoso, assim, do ser humano de ter a sensibilidade de entender e ajudar, né? Então, a única que a gente não pode afirmar está na letra E. Analisando a poesia, não é certo dizer que o eu lírico lamenta que seu amigo, ao tornar-se adulto, tenha perdido a sensibilidade de uma criança. Então, assim, você pode, lá na primeira estrofe, né? Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeças de homem, mas o coração de menino, sensível. Então, a gente finaliza aqui o simulado, nas 12 questões, e a gente agora dá início a proposta de redação, gente. Vamos ver aqui. A prova de língua portuguesa, né? Vocês já sabem que agora a prova de redação vale 10 pontos, não é mais 3, antes até o ano passado era 7 as questões de português, né, que a gente acabou de terminar, e mais 3 pontos, e existe uma soma aí, certo? Agora não. Agora a prova de português vale 10 e a de redação vale 10. Então,
peso é bem maior. Temos que fazer uma boa redação e prestar muita atenção em todas as orientações, tá certo? Leia atentamente a proposta que segue e produz um texto, atendendo às orientações apresentadas. Gente, as provas de colégios militares, principalmente, né, aqui na nossa cidade, sempre, há muitos anos, que é só texto narrativo, certo? Então, eu mesmo que já estou há mais de 20 anos preparando os alunos para essa prova, analiso todos os anos as propostas, vou percebendo o que eles fazem de um ano para o outro, certo? Então, nós já tivemos relatos pessoais, nós já tivemos conto maravilhoso, relato de viagem, relato de aventura, gostam demais dessa história da aventura nas provas deles, também carta, certo? Então, foram mais ou menos esses tipos aí. Não tem outro, assim, vamos dizer, mas relato, principalmente, o conto maravilhoso algumas vezes, certo? Carta também, carta de vez em quando. Então, tem uns 2 anos que não tem carta, então vamos ver o que é que vai ter esse ano. Então, a gente vai fazer hoje um relato. Peter, a amizade é uma virtude extremamente necessária à vida. Então, essa frase aí já é para você entender o que é que passa nessa historinha que vocês vão fazer, tá certo? A amizade é uma virtude extremamente necessária à vida. Peter, Pax, raposa e menino, inseparáveis. Um dia, o inimaginável acontece. O pai do menino vai servir na guerra e o obriga a devolver Pax à natureza. Movido por amor, lealdade e culpa, o garoto parte em uma jornada solitária de quase 500 quilômetros para reencontrar sua raposa. Imagine que em sua viagem, Peter passou por várias dificuldades até encontrar sua raposa. Agora, o que vai acontecer? Você vai relatar um episódio, um momento dessa jornada, certo, gente? Um episódio é um momento, um fato, tá? Algo que aconteceu nessa jornada. Então, você vai contar, vai relatar, vai narrar um episódio dessa jornada e o encontro dos dois. Então, nessa sua história, vai ter o encontro dos dois, ok? Então, vamos ver. Em sua viagem, vão marcando o que é importante. O que é que você tem que marcar? Partes importantes. Imagine que em sua viagem, lembra daqueles 500 quilômetros, né? Aqui os 500 quilômetros, Peter passou por várias dificuldades. Então, o que a gente vai ter aqui? Lembrar dessas dificuldades, certo? Até encontrar sua raposa. Então, você veja que você tem um momento do encontro deles. Você vai relatar um episódio dessa jornada e o encontro. Gente, o encontro seria o desenlace dessa história, né? Peter e Pax vão encontrar. E o que é que nós temos de orientação? Dê um título para seu relato. Então, você vai relatar esse episódio, certo? Relato de aventura. O texto não deverá conter trechos dos textos da prova. Você não deve copiar nenhum trecho da prova. Isso não pode, porque uma característica muito boa que vale a sua nota, uma nota boa, é a originalidade, a criatividade. Quando você copia do texto ou de algo que já existe, né? Você está tirando um fator muito importante, que é o fator criatividade da sua redação. O texto deve ter, no mínimo, presta atenção, gente, no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Você não pode passar disso, passar de 30 e nem pensar menos de 20, tá certo? Mínimo 20, sim, é uma atenção para isso. Você tem como mínimo 20 linhas, você escreve exatamente 20 linhas. Não faça isso. Escreva sempre 2 ou 3 linhas a mais, tá certo? Ok? Então, respeite isso, até porque às vezes a linha uma linha ou outra que você escreveu, ela não ficou bem completa, né? Então, ela não vai valer na contagem de linhas. Então, sempre faça um pouquinho a mais para garantir. Gente, o foco narrativo deve ser primeira pessoa. Muita gente assim deve estar assim, poxa, primeira pessoa, como assim? Vai aparecer um terceiro personagem? Pode ser, certo? Pode ser, ou então os próprios personagens também podem contar a história. Peter pode contar essa história em primeira pessoa,
Contanto que você use verbos e pronomes em primeira pessoa para dar essa voz, né, ao narrador. Uma voz de narrador personagem. Será atribuído grau zero ao texto que não atendeu ao tema. Quem tira zero já sabe, né, gente? Adeus concurso. Então, não é para tirar zero. Se você entendeu direitinho aqui, você vai tirar uma nota muito boa. O texto não deverá, olha, não, gente, não deverá conter diálogos, discurso direto, não vai. Então, se você vai usar algum discurso, que seja um discurso indireto, tá bom? Para efeito de avaliação, só será considerado o que você escrever na folha de redação, usando caneta de tinta azul ou preta, tá bom? É aquela caneta esferográfica, não é? Não é aquela caneta porosa, não, é aquela caneta esferográfica. E, gente, não faça qualquer marcação na folha de redação além do texto. Você só pode escrever o texto. Por exemplo, você quer marcar a margem dos parágrafos e marca com uma linha. Isso ali já é fazer uma marcação. Então, não coloquem essa linha para depois apagar. Isso não funciona, isso não pode. Então, você pode usar outros meios, que você já sabe, né? De usar uma reguinha, ou então a tampinha da caneta, mas nada de escrever, certo? E tenham cuidado também com marca-texto. Às vezes, eu usei marca-texto, mas foi na prova, mas de repente ela pintou a tua folha de redação e ela ficou marcada e isso não pode, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido direitinho, que tenham se saído muito bem e foi um prazer muito grande, né, ter participado aqui com vocês, certo? Então, vamos para frente, aqui tem uma vaga, né? Para frente, custa o que custar, é o lema do nosso colégio militar, tá certo? E vamos, até a próxima.